Você atende o telefone mais uma vez. A voz do outro lado já está chorando antes de dizer o motivo. E você, sem perceber, já está se ajeitando para ouvir, para acolher, para resolver. De novo. Você nem lembra desde quando isso virou rotina. Talvez tenha sido gradual. Um favor aqui, um conselho ali, até que, sem perceber, você se tornou o lugar onde as pessoas despejam o que não conseguem carregar sozinhas. E você aceitou esse papel, quase com orgulho no início. Mas hoje, quando o telefone toca e você reconhece o nome na tela, alguma coisa em você já cansa antes de atender. Não é falta de amor, é o peso de saber que, de novo, vai ser você quem segura. Você chama isso de cuidado, de empatia, de ser a pessoa forte que os outros podem procurar. Mas existe uma pergunta que talvez você nunca tenha se permitido fazer. E ela não é sobre o quanto você está cansado. É sobre o que você está, sem querer, impedindo de acontecer. Capítulo 1. A identidade que ninguém te deu de graça. Ninguém nasce sendo a pessoa forte. Esse papel é construído, repetição após repetição, até que ele deixa de parecer uma escolha e passa a parecer quem você é. Talvez tenha começado na infância. Talvez você tenha sido a criança que percebia quando a casa estava tensa antes de qualquer adulto admitir. Talvez tenha sido o filho que aprendeu a se ajustar ao humor dos pais para evitar conflito. Ou o irmão mais velho que assumiu responsabilidades cedo demais, sem que ninguém perguntasse se ele queria. Ou talvez tenha sido depois, na vida adulta, um amigo em crise que você ajudou a atravessar e que, a partir daquele momento, passou a te procurar sempre que a vida desabava. Não importa onde começou. O que importa é o que você aprendeu com isso, que ser necessário tem um valor. E que valor, quando você cresce sentindo falta dele, é fácil de confundir com identidade. Há algo profundamente humano nisso. Sentir-se útil acalma uma parte antiga de nós, aquela que teme ser descartável, que teme não pertencer a lugar nenhum se não tiver uma função clara. Quando alguém liga porque precisa de você e só de você, isso responde a uma pergunta que talvez você nunca tenha feito em voz alta. Eu importo? E a resposta naquele momento é sim, inegavelmente sim. É por isso que esse papel é tão difícil de soltar. Não é apenas hábito, é recompensa. Cada vez que você resolve o problema de alguém, acalma uma crise, segura uma situação que parecia prestes a desabar, alguma parte sua recebe a confirmação de que é capaz, de que é boa, de que merece estar ali. E isso não é fraqueza. É humano querer se sentir valioso. O problema não está em ajudar. Está em quando ajudar se torna a única forma que você conhece de se sentir digno de espaço no mundo. Pense por um momento em como você reage quando alguém não precisa de você. Quando um amigo resolve um problema sozinho, sem te consultar. Quando um familiar toma uma decisão importante sem pedir sua opinião. Existe ali, mesmo que pequeno, mesmo que você não admita facilmente, um desconforto, quase uma sensação de vazio, como se sua função tivesse sido retirada sem aviso. Esse desconforto é um dado importante. Ele não significa que você é egoísta ou manipulador. Significa que parte da sua identidade foi construída em cima de ser necessário, e qualquer ameaça a essa necessidade ativa um alarme antigo, formado muito antes de você entender o que estava acontecendo. Os estoicos tinham uma palavra para isso que vale trazer aqui, não como teoria, mas como espelho, a diferença entre o que está sob seu controle e o que não está. Cuidar de alguém, oferecer apoio, estar presente, isso está sob seu controle. Mas o resultado emocional de alguém, a capacidade dessa pessoa de lidar com a própria vida,
o crescimento dela, isso nunca esteve e nunca vai estar. Quando você confunde as duas coisas, quando trata o bem-estar do outro como se fosse sua responsabilidade pessoal garantir, você não está apenas ajudando. Você está, sem perceber, tentando controlar algo que nunca foi seu para controlar. E isso tem um custo. Não apenas para você, embora o cansaço acumulado já fosse motivo suficiente para parar e observar. Tem um custo também para quem você ajuda, porque toda vez que você resolve no lugar de alguém, você também está silenciosamente dizendo: eu não confio que você consiga sozinho. Essa frase nunca é dita em voz alta, mas ela é sentida, e é aqui que a história começa a mudar de direção. Capítulo 2. A pergunta que você nunca se permitiu fazer. Existe uma crença que quase nunca é questionada, que ajudar é, por definição, um ato bom. E na maioria das vezes, é. Mas há uma versão de ajuda que não fortalece, que sustenta. E sustentar, por mais bem intencionado que pareça, tem um efeito que poucas pessoas têm coragem de olhar de frente. Ele impede o outro de desenvolver a própria capacidade de atravessar a vida. Pense em alguém que você ajuda com frequência. Não uma ajuda pontual, uma ajuda recorrente, quase automática. Aquele amigo que liga em cada crise e, de alguma forma, nunca aprende a evitar a próxima. Aquele familiar que nunca decide nada importante sem antes te consultar, mesmo quando já é adulto, mesmo quando a decisão é simples. Você já se perguntou por que essa pessoa nunca parece desenvolver os próprios recursos para lidar com a vida? A resposta, embora desconfortável, costuma ser simples, porque ela nunca precisou. Você sempre esteve lá antes que a necessidade se tornasse urgente o suficiente para forçar um crescimento. E aqui está a parte que ninguém te disse antes. Talvez você não seja só a pessoa que ajuda. Talvez você seja, sem nunca ter escolhido isso de forma consciente, a razão pela qual essa pessoa nunca precisou crescer. Não porque você quis prejudicar, porque no fundo, parar de ajudar significaria sentir um vazio que você não sabe nomear. Esse é o ponto em que a maioria dos conteúdos sobre limpeza de relações erra o alvo. Eles tratam o problema como se fosse só sobre identificar quem é tóxico e se afastar. Mas a pergunta mais honesta não é quem está me drenando. É, em quais relações eu estou sem perceber impedindo o crescimento de alguém? Porque continuar sendo necessário é mais confortável para mim do que deixar essa pessoa caminhar sozinha. Essa pergunta exige um tipo de inventário diferente do que normalmente se sugere. Não é uma lista de pessoas para cortar, é uma lista de papéis que você assumiu sem questionar e que talvez tenham deixado de ser cuidado para se tornarem function. Para cada relação importante da sua vida, existem perguntas que raramente são feitas com honestidade. Eu estou ajudando essa pessoa a se tornar mais capaz ou estou apenas aliviando o desconforto dela no curto prazo? Se eu desaparecesse por um mês, essa pessoa teria recursos para lidar com a própria vida. Ou entraria em colapso porque nunca precisou desenvolver esses recursos enquanto eu estava por perto. Pare por um segundo e pense em alguém específico. Alguém que vem à sua mente quando você ouve essa pergunta. Agora pense. O que você sente quando imagina essa pessoa conseguindo sem você? Se a resposta for alívio puro, alegria por ela ter crescido, então o que existe entre vocês é cuidado genuíno. Mas se junto com esse alívio vier também uma pontada de irrelevância, de vazio, de então, para que eu servia? Isso é um sinal, não de que você é uma pessoa ruim, mas de que parte da sua identidade foi construída em cima da dependência do outro e não no crescimento dele. Isso não é fácil de admitir. A maioria de nós prefere acreditar que a ajuda sempre vem de um lugar puro, desinteressado,
sem nenhuma necessidade pessoal envolvida. Mas a verdade mais honesta é que cuidar de alguém também alimenta algo em quem cuida. E quando essa alimentação se torna o motor principal, quando você precisa que o outro continue precisando de você, a ajuda para de ser sobre a outra pessoa e passa a ser sobre preencher algo em você mesmo. Esse é o primeiro movimento do inventário. Não perguntar quem você deveria cortar, mas perguntar relação por relação se o que você chama de cuidado ainda está de fato a serviço do crescimento do outro, ou se já virou, sem aviso, a serviço da sua própria necessidade de ser indispensável. Capítulo 3. As cenas que você já viveu, mas nunca nomeou. Esse padrão raramente aparece como uma decisão única. Ele se infiltra em pequenas cenas, repetidas tantas vezes que se tornam invisíveis, parte da paisagem da sua vida, como mobília que você deixou de notar. Existe a cena do amigo que vive em crise. Não uma crise real, urgente, das que acontecem de tempos em tempos na vida de qualquer pessoa, mas uma crise contínua, quase cíclica, que sempre retorna assim que a anterior é resolvida. Você já parou para notar que, de alguma forma, esse amigo nunca chega a aprender com a crise anterior? Que o padrão se repete, quase como se a solução nunca tivesse de fato sido absorvida, apenas administrada por você mais uma vez? Existe a cena do familiar que nunca decide nada sozinho. Pode ser um filho adulto, um irmão, um pai ou uma mãe envelhecendo de um jeito que parece terceirizar cada escolha. Onde morar, o que fazer com o dinheiro, como resolver um conflito simples com um vizinho. E cada decisão chega até você, como se você fosse o centro de processamento de uma vida que não é a sua. Existe também a cena mais silenciosa, o parceiro ou parceira que nunca aprendeu a lidar com o próprio desconforto emocional, porque você sempre absorveu esse desconforto antes que ele precisasse ser sentido por completo. Você se tornou o amortecedor, e amortecedores, por definição, evitam que o impacto chegue a quem deveria sentir. Talvez nenhuma dessas cenas seja exatamente a sua, mas alguma versão dela é. E você sabe, porque sentiu o peso específico que cada uma carrega. Aquele cansaço que não é físico, é mais antigo que isso. É o cansaço de quem já sabe, antes do telefone tocar, o que vai escutar do outro lado. O que essas cenas têm em comum não é o conteúdo da crise, é a função que você ocupa dentro dela. Em todas elas, você é o ponto fixo, a pessoa que não desmorona, que tem resposta, que segura a estrutura enquanto o outro se apoia nela. E aqui está o detalhe que costuma passar despercebido. Estruturas que nunca são testadas não desenvolvem força. Um músculo que nunca precisa sustentar peso atrofia. Uma pessoa que nunca precisa atravessar a própria crise sem alguém pronto para resolver por ela, nunca desenvolve a capacidade de fazer isso. Não porque seja incapaz por natureza, mas porque a oportunidade de desenvolver essa capacidade foi repetidamente interceptada antes que pudesse acontecer. Isso não significa que você causou a fragilidade do outro do zero. Significa que, em algum nível, você participa da manutenção dela. E essa é uma diferença importante. Você não criou o problema, mas talvez esteja, sem saber, ajudando a mantê-lo vivo. Pense na última vez que isso aconteceu. Não precisa ser a crise mais grave. Pode ser a mais recente, ainda fresca. Lembre do momento exato em que você percebeu que, de novo, seria você a resolver. O que você sentiu primeiro? Foi cansaço? Foi obrigação? Ou foi talvez escondido atrás dos dois um certo conforto? A sensação familiar de estar no lugar que você conhece tão bem. O lugar quem segura. Essa pergunta não tem uma resposta confortável e não precisa ter. O objetivo aqui não é chegar a uma conclusão rápida sobre se você é certo ou errado em ajudar como ajuda. O objetivo é simplesmente começar a ver o padrão com clareza, porque padrões que permanecem invisíveis
são padrões que se repetem para sempre. Cada uma dessas cenas vista isoladamente parece apenas um gesto de cuidado, mas vistas em conjunto, ao longo de meses, anos, talvez décadas, elas formam algo maior, uma estrutura de dependência mútua, onde você precisa ser necessário tanto quanto o outro parece precisar de você. E é exatamente essa mutualidade, o fato de que ambos os lados se beneficiam de formas diferentes da permanência desse padrão, que torna tão difícil de romper. Não é uma questão de força de vontade. É uma questão de honestidade sobre o que cada cena realmente revela. Capítulo 4. O que você ganha em manter o outro fraco? Há uma pergunta que este vídeo ainda não fez de forma direta e que talvez seja a mais difícil de todas. O que você ganha em manter essa pessoa dependente de você? A reação imediata, quase automática, é negar. Eu não ganho nada com isso, eu só estou ajudando. E, em parte, isso é verdade. Você não está conscientemente sabotando o crescimento de ninguém. Mas a existência de um benefício oculto não exige intenção maligna. Existem ganhos emocionais profundos, legítimos, que vêm de ser a pessoa que segura. E esses ganhos raramente são examinados, porque examiná-los significa admitir que sua bondade tem uma função além da bondade em si. Vamos com calma aqui, porque essa parte dói. Sentir-se necessário evita que você encare seu próprio vazio. Enquanto você está ocupado resolvendo a crise de outra pessoa, você não precisa olhar para a sua. Enquanto você é o pilar de alguém, você não precisa perguntar quem é o seu pilar, ou se existe algum. Esse mecanismo tem um nome simples: deslocamento. Você desloca a atenção da própria dor para a dor do outro, porque a dor do outro tem solução visível. Você pode agir, resolver, sentir o alívio imediato de ter sido útil. Já a sua própria dor, frequentemente, não tem solução tão clara. Ela exige algo mais difícil, sentar com o desconforto, sem nada para fazer a respeito, apenas reconhecer que ele existe. Cuidar dos outros nesse sentido se torna um analgésico. Funciona. Alivia. Mas não trata a causa. Existe também outro ganho, mais sutil: o controle. Quando você é quem resolve, quem decide, quem segura, você mantém uma forma de controle sobre o resultado. Deixar que o outro tente, falhe, aprenda no próprio ritmo, significa abrir mão desse controle. E para quem já viveu situações em que a falta de controle trouxe dor real, uma infância instável, uma relação onde as coisas saíam do controle de formas destrutivas, manter as rédeas pode parecer instintivamente a única forma segura de existir perto de outra pessoa. E talvez o ganho mais difícil de admitir seja este: enquanto alguém precisa de você, você não pode ser abandonado. Pense nisso com honestidade. Se a pessoa que você ajuda se tornar plenamente capaz, plenamente independente, o que garante que ela continue por perto? Se o vínculo entre vocês foi construído, mesmo que parcialmente, sobre a necessidade dela por você, o crescimento dela pode parecer, no fundo, uma ameaça ao próprio vínculo. Essa não é uma acusação, é um espelho, e espelhos, quando são honestos, raramente são confortáveis. É importante dizer com clareza: nada disso te torna uma pessoa manipuladora ou mal intencionada. Esses mecanismos são humanos, antigos, e na maioria das vezes operam completamente fora da consciência. Ninguém decide de forma calculada: vou manter essa pessoa fraca para que ela não me abandone. O que acontece é mais silencioso. Uma série de pequenas escolhas, cada uma parecendo apenas cuidado, que se acumulam em um padrão que serve ao mesmo tempo a duas necessidades: a do outro de fato e a sua, raramente nomeada. A questão não é eliminar completamente o ganho emocional de cuidar. Isso seria impossível e talvez nem desejável, porque cuidar de quem amamos
também é parte de uma vida com sentido. A questão é parar de fingir que esse ganho não existe, porque é exatamente o fingimento, a negação de que você também recebe algo nesse arranjo que impede qualquer mudança real. Se você sentiu algum desconforto lendo até aqui, não o afaste. Esse desconforto é a informação. É o som de algo verdadeiro batendo numa porta que ficou fechada por tempo demais. Reconhecer o que você ganha não é o fim do cuidado. É o início de um cuidado mais honesto, um que não depende da fragilidade do outro para se justificar. Capítulo 5. Onde o cuidado termina e a muleta começa. Existe uma linha quase invisível entre ajudar e sustentar. Os dois parecem iguais de fora. Em ambos, você está presente, está fazendo algo pelo outro, está oferecendo apoio. Mas a diferença não está no gesto, está na direção em que esse gesto aponta. Ajudar aponta para frente. Você oferece apoio para que a pessoa consiga, eventualmente, caminhar sem esse apoio. É temporário por natureza, mesmo que se repita ao longo do tempo, porque cada vez que ele acontece, ele deixa a pessoa um pouco mais capaz do que estava antes. Sustentar aponta para o presente, indefinidamente. Você se torna parte da estrutura que permite que a pessoa continue funcionando exatamente como funciona, sem mudança, sem desenvolvimento, sem necessidade de se fortalecer, porque você já está ali, suprindo o que faltaria. A pergunta que separa as duas coisas é simples de enunciar e difícil de responder com honestidade. Depois dessa ajuda, essa pessoa está mais capaz de lidar com a próxima vez sozinha, ou só mais dependente de que você esteja lá na próxima vez. Essa pergunta não serve para julgar o passado. Não é sobre se sentir culpado por tudo que você já fez. É sobre, a partir de agora, começar a perguntar antes de agir. E é aqui que o inventário mencionado antes neste vídeo deixa de ser uma ideia e se torna um gesto concreto. Não é uma lista de pessoas para cortar da sua vida. É uma prática simples, quase silenciosa, que pode ser feita relação por relação, sempre que você perceber que está, mais uma vez, prestes a resolver algo no lugar de alguém. O gesto é este: antes de agir, pausar. Não para decidir se vai ajudar ou não, mas para perguntar a si mesmo o que exatamente esse gesto está oferecendo. Está oferecendo um caminho para que a pessoa desenvolva a própria capacidade? Ou está apenas evitando que ela sinta o desconforto necessário para que esse desenvolvimento aconteça? Essa pausa sozinha já muda tudo, porque a maior parte da sustentação acontece no automático. Você nem chega a considerar alternativas, simplesmente assume a função, como sempre assumiu. A pausa interrompe esse automatismo e abre espaço para uma escolha real, em vez de um reflexo. E talvez a parte mais difícil dessa pausa seja resistir o impulso de preencher o silêncio do outro. Porque quando você não responde imediatamente, quando você não resolve no mesmo instante, existe um vazio que se abre, um silêncio desconfortável, onde a outra pessoa fica por um momento sem saber o que fazer. E seu instinto, treinado por anos, vai gritar para que você preencha esse vazio. Não preencha. Esse vazio não é um erro a ser corrigido. É o espaço exato onde o crescimento do outro tem chance de começar. Existem perguntas concretas que ajudam a aplicar esse inventário em situações reais. Diante de um pedido de ajuda antes de agir, você pode se perguntar: essa pessoa já tentou resolver isso sozinha ou está vindo direto para mim porque sabe que eu resolvo mais rápido? Se eu não estivesse disponível agora, o que essa pessoa faria? E é possível que essa alternativa, mesmo sendo mais difícil para ela no curto prazo, seja exatamente o que falta para que ela cresça? Essas perguntas não têm como objetivo te fazer recusar ajuda sempre. Existem momentos em que a ajuda imediata é de fato o que a situação pede: uma crise real, um perigo genuíno, uma dor que ninguém deveria atravessar sozinho. O inventário não é sobre se tornar frio ou inacessível. É sobre parar de oferecer
no automático, o que deveria ser uma escolha consciente. A diferença entre ajudar e sustentar no fim não está em quantas vezes você diz sim. Está em saber cada vez que diz sim, para onde esse sim está empurrando a vida do outro, para frente ou para o mesmo lugar de sempre. Capítulo 6. Amar sem sustentar. Depois de tudo o que foi dito até aqui, existe um medo que costuma surgir e que precisa ser endereçado com clareza. Será que parar de sustentar significa parar de amar? Não. E essa distinção é o centro de tudo o que este vídeo tentou construir até agora. Amar alguém não exige resolver a vida dessa pessoa por ela. Exige estar presente, exige importar-se genuinamente com o que acontece com ela. Mas presença e responsabilidade pelo resultado são coisas diferentes. Você pode amar profundamente alguém e, ainda assim, recusar-se a continuar sendo a estrutura que a impede de desenvolver a própria. Isso significa que vai haver desconforto. Vai haver momentos em que você vai precisar assistir alguém que você ama enfrentar uma dificuldade que você poderia, com facilidade, resolver por essa pessoa e escolher não resolver, não por indiferença, por respeito à capacidade que essa pessoa tem, mesmo que ela ainda não saiba disso sobre si mesma. Esse é, talvez, o gesto de amor mais difícil que existe. Confiar na força do outro antes que ela tenha se provado. Acreditar que a pessoa é capaz de atravessar, mesmo vendo-a tropeçar no caminho, mesmo sabendo que seria mais rápido, mais fácil, menos doloroso para todos se você simplesmente assumisse o controle. Mas crescimento não acontece por atalho. Nunca aconteceu. E toda vez que você oferece o atalho, mesmo com a melhor das intenções, você rouba da pessoa a chance de descobrir uma força que ela só vai encontrar se for forçada a procurar. Isso não significa abandonar quem precisa de você em momentos de crise real. Significa recalibrar o que você oferece. Não mais a solução pronta, mas a presença que sustenta enquanto a pessoa encontra a própria solução. A diferença entre dizer "deixa que eu resolvo" e dizer "eu estou aqui enquanto você resolve" parece pequena, mas separa dois caminhos completamente diferentes. Um que mantém o outro pequeno e outro que permite que ele cresça, sabendo que não está sozinho nesse processo. E você, nesse processo todo, também muda? Porque ao parar de sustentar o outro o tempo inteiro, você é forçado a finalmente olhar para o que você mesmo vinha evitando. O vazio que o cuidado constante preenchia. As próprias crises que você nunca teve tempo de sentir, porque estava sempre ocupado segurando a vida de outra pessoa. Esse encontro com você mesmo não vai ser confortável no início, mas é possivelmente a primeira vez em muito tempo que você vai estar realmente presente na própria vida, não apenas administrando a dos outros. O inventário que percorreu este vídeo, então, não termina em uma lista de quem manter ou quem afastar. Termina em uma pergunta que você pode levar para cada relação importante da sua vida, hoje e nos próximos anos. Isto que estou oferecendo agora, está fazendo essa pessoa mais forte ou está apenas me fazendo sentir mais necessário? Não existe resposta certa, válida para todas as situações. Existe apenas honestidade, relação por relação, momento por momento. E essa honestidade, sozinha, já é mais do que a maioria das pessoas jamais se permite ter. Cuidar de alguém que você ama, de verdade, às vezes significa ter a coragem de deixar de ser indispensável. O telefone toca de novo, e por um instante, só um instante, você sente o mesmo impulso de sempre, a pressa de atender antes do segundo toque, a vontade automática de já chegar pronto para resolver. Mas dessa vez você espera, não porque não se importa, porque finalmente você entende a diferença entre estar presente e estar carregando. Você atende, escuta, a voz do outro lado ainda chora, ainda pede, ainda espera que você, como sempre, assuma o controle. E você sente a vontade antiga de dizer: deixa que eu resolvo.
mas o que sai da sua boca é diferente. Eu estou aqui com você enquanto você resolve isso. Silêncio do outro lado. Um silêncio que antes você teria pressa de preencher. Hoje você deixa que ele exista, porque sabe que é exatamente ali, naquele desconforto, que a força de alguém começa a nascer. Você não desligou o telefone, você não parou de amar, você apenas parou de ser a única estrutura entre essa pessoa e a própria vida. E pela primeira vez em muito tempo, ao desligar, você não sente o peso de ter resolvido tudo. Sente, em vez disso, algo mais raro, algo que talvez você tenha esquecido como é sentir. Sente que hoje cuidou, sem se perder de novo no caminho. Se esse vídeo tocou em algo que você carrega há tempo, talvez seja o sinal de que você não precisa caminhar essa reflexão sozinho. Aqui no canal existe um espaço para quem quer ir além, o Clube dos Membros, onde a gente aprofunda essas conversas antes de todo mundo, com conteúdo exclusivo para quem está de verdade comprometido com essa jornada. E se você conhece alguém que também carrega demais, que também precisa ouvir isso hoje, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes a gente não consegue dizer essas coisas com as próprias palavras, mas pode mandar um vídeo que diz por nós. Se inscreva, fique por perto, e na próxima vez que o telefone tocar, talvez você já saiba o que fazer.